Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Misericórdia, ó Senhor, escutai a nossa voz. Tende piedade, ó meu Deus. Caríssimos e caríssimas, estamos iniciando o período quaresmal aqui no Brasil, marcado pela campanha da fraternidade, embora alguns grupos aí da igreja, que se dizem da igreja, né, porque atacam a CNBB, porque atacam a igreja católica como um todo, porque para eles a única pessoa que tem razão são eles. Os únicos que sabem e irão se salvar também são eles. Então, esse ano, a campanha da fraternidade traz para a gente, né, uma reflexão sobre a questão da moradia. Mas a liturgia dessa quarta-feira de cinza, que nós abrimos, né, nesse período quaresmal, ela não é um calendário religioso, é um momento de retiro, é um momento de deserto. E as leituras são as seguintes. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 18. O salmo é o Salmo 50, entre parênteses 51, o famoso Miserer, Salmo de Davi. A segunda leitura, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 20, né, capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2. Eu fiquei aqui lendo, não lembro, sabe como é que é, né? E o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 6, depois versículo 16 ao 18. Formam uma única convocação e o desafio é sempre esse: voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor e voltar de coração, não apenas como gesto teatral, não como devoção performática, mas é uma decisão para alcançar o centro da nossa existência. A cinza que nós vamos colocar sobre nossas cabeças hoje, sobre nossa fronte, é um sinal simples, mas carrega a densidade teológica da vida. Ela recorda que nós somos seres finitos. E aí a frase que o padre, o ministro, o diácono, quem for impor as cinzas, tu és pó, né? E tu lembras que tu é pó e ao pó voltarás. Contudo, isso não é uma sentença de desespero, vocês têm que lembrar disso. É libertação da soberba, é sempre recordar, como eu li antigamente com um grupo de amigos, né, fora do Rio, eles diziam, nós somos apenas poeira cósmica, a visão esotérica. Então a gente quer lembrar que nós somos apenas poeira. Perante a grandeza de Deus, somos apenas poeira. É uma libertação do eu, é o desmonte da ilusão da autossuficiência, é o antídoto contra o delírio de grandeza religiosa, política ou pessoal. O Papa Leão XIV vai receber as cinzas lembrando que ele é pó. Os bispos das dioceses, até aqueles que se acham o bambambam, os padres e os diáconos também, que acham que são os melhores, mais santos do que o povo, esses também vão receber as cinzas, vão ouvir a mesma coisa, que eles são pó. Tem outra frase que eu ia usar, mas não vou usar por questão de ética. E o antídoto é um antídoto mesmo contra o nosso delírio de grandeza. A quaresma começa assim. Ela não é espetáculo, mas é silêncio. Não é com aplauso, não é com, vamos dizer assim, com crítica ao outro, mas é uma autocrítica, é um grande exame de consciência. O profeta Joel fala em meio a uma crise devastadora da realidade dele. Estava um momento de crise, campos destruídos, fome, colapso econômico, parecia até o período da pandemia que nós vivemos, e nesse cenário que ele nos propõe uma mudança de vida. Ele clama, voltai para mim com todo o vosso coração, e convida a rasgar o coração, não apenas as vestes. Ou seja, não adianta você botar lá a Bíblia embaixo do braço, andar com o texto pendurado no pescoço, de se dizer cristão, se dizer católico, se dizer evangélico, se dizer praticante da fé, quando na verdade você é apenas verniz. Por isso que também a gente vai ler o Salmo 51. É um dos salmos mais bonitos, eu dizia ontem para um amigo no trabalho, olha, é um salmo que eu adorava ouvir e cantar quando comecei a vida comunitária. A gente, quando faz esse salmo, a gente lembra claramente
que ele traz para a gente algumas verdades. É um convite à nossa conversão, é reconhecer que Deus nos convida. E Jesus, né, e Paulo, aqui em Coríntios, nos convida a reconciliar-se com Deus. É o período para quem é católico, quem tem essa graça, poder exercer o papel da Sagrada Confissão. A penitência que você vai buscar reconhecer perante um presbítero, perante um bispo, perante um agente religioso: olha, eu sou pecador público, eu quero pedir perdão. Então, aí a gente olha finalmente para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que está aqui, um pedaço dele, Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 6, depois de 16 ao 18, traz para a gente algumas coisas que nós devemos entender. Primeiro, Jesus fala que a relação com Deus, que é Pai, tem que ser uma relação íntima, não pode ser uma relação apenas pública. Jesus, ele não vai condenar a esmola, ele não condena a oração, ele não condena o jejum, mas condena a forma como se faz. Se nós fôssemos olhar em nossas igrejas hoje, em nossas comunidades, em nossos grupos pastorais, em nossa prática cotidiana, na família, inclusive essa discussão sobre família conservadora, eu não senti nem um pouco ofendido com o discurso que estão fazendo que agora a escola de samba fez uma ofensa às famílias tradicionais, às famílias conservadoras. Senhores, o conservadorismo Jesus combateu, porque ele foi um que criticou aí esse tipo de religiosidade. Ele foi criticado por isso. Jesus, ele critica aqui. Ele fala que não adianta fazer jejum para dizer: eu estou fazendo jejum. Olha, olha. A famosa frase que eu já contei uma vez, de um padre que foi convidado para um churrasco na casa de uma pessoa e diz: infelizmente eu vim aqui só para dizer que eu estou aqui, mas eu estou de jejum hoje, por causa da minha religião, então não posso comer nenhum tipo de comida até tal horário. Não é você ficar performando que você faz isso ou aquilo. Jesus, ele rompe essa tradição de espetáculo da fé, que hoje, muitas das vezes, está voltando e está sendo usado em nossas igrejas. O problema não é a prática religiosa, o problema é que essa prática religiosa vira teatro, vira show. Os jovens seminaristas, de jovens padres, que preocupam-se em ter uma mídia muito boa para poder performar no altar, como se a liturgia fosse um grande espetáculo. E o problema não é isso. Não é você fazer isso. O problema é você fazer isso apenas externamente. E a prática religiosa hoje é um momento que a gente tem que pensar. E aqui entre nós, quantas vezes no ano, eu e você, nós, estamos dispostos a fazer jejum? Que a gente tem que saber a diferença entre jejum e abstinência. O jejum é algo que você faz 2 vezes ao ano, pelo menos, a pedido da igreja, que é no caso, hoje, quarta-feira de cinza, e na sexta-feira da paixão. E aí na sexta-feira da paixão o pessoal compra um montão de peixe, bacalhau, e faz uma festa, né? Parece até que está comemorando a morte de Jesus, quando é o dia de você não se alimentar, de você guardar o jejum, de você se manter, né, sem alimento. Comer, fazer uma refeição antes do pôr do sol, antes do nascer do sol, quer dizer, e simples, e só comer após o sol baixar. O evangelho de hoje traz para a gente essa necessidade. É lógico que se você tem um momento de saúde e tem uma certa idade, você está dispensado do jejum. Mas a abstinência não. Você pode abrir mão de tomar uma Coca-Cola durante esse período da quaresma. Você pode abrir mão de comer um chocolate. Você pode abrir mão. Não é somente a carne que a gente tanto o pessoal valoriza, né? Eu até brincava ontem no almoço com meu irmão Lorival. Eu dizia: olha, o pobre não comer carne na quaresma é um favor, porque como que se compra carne? Apesar de tudo, estamos ainda com uma dificuldade de comprar carne. O evangelho de hoje nos convida a olharmos que se nós estamos apenas fazendo para ser visto ou se estamos vivendo de verdade aquilo que nós acreditamos. E eu vou parando por aqui. Peço a você que deixe seu like, seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. Que Deus nos abençoe para que possamos ser fiéis ao seu amor e à sua vontade. Eu sou Daniel Nonato. Purificai meu coração, lavai-me de todo delito,
Lavai-me inteiro do mal, apagai minha culpa, Senhor.